Olá amigos, sejam bem-vindos aqui na linha de contato. E você que está conhecendo o canal agora ou você que já conhece, mas ainda não teve tempo de se inscrever, nos ajudaria muito ao se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Isso é importante para o canal. E o amigo que puder e quiser ajudar a manter o canal pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente vai deixar lá na descrição desse vídeo aqui. Caso você não possa, não tem problema, a sua companhia, a sua participação aqui no canal já é de grande importância para a gente. E como a gente tem feito todos os dias, a gente lembra aos amigos que aquele povo lá no sul continua precisando do nosso apoio. E se você puder, se você quiser contribuir, procure enviar a sua ajuda através de instituições sérias, confiáveis. A gente está ouvindo algumas histórias chatas por aí, mas procure se precaver e enviar através de instituições confiáveis. Sua ajuda é importante para aquele povo. Bem, amigos, em nosso último vídeo nós falamos sobre as declarações desastradas do presidente francês, o Emmanuel Macron, e falamos também da reação do primeiro-ministro da Eslováquia, o Robert Fico. O primeiro-ministro disse recentemente que mesmo que os ucranianos peçam 1000 vezes, e ele afirmou que quer deixar isso bem claro, que nenhum soldado eslovaco atravessará a fronteira ucraniana para lutar contra os russos. Bem, amigos, acontece que hoje, dia 15 de maio de 2024, logo cedo, começamos a receber informações de diversas fontes, dando conta de que o primeiro-ministro eslovaco havia sofrido um atentado. As informações que temos são de que Fico havia acabado de participar de uma reunião de governo na cidade de Handlova, que fica a 190 quilômetros de Bratislava, a capital do país. E ele estava se dirigindo ao público quando uma pessoa disparou vários tiros contra ele. O atirador foi preso e Fico foi imediatamente socorrido e levado a um hospital. Até o momento da edição deste vídeo, as autoridades da Iugoslávia ainda não haviam emitido nenhum comunicado oficial sobre o atentado, mas as mídias haviam informado que o seu estado de saúde não era bom, era grave. Fico é considerado por muitos como um político com tendências pró-Rússia. Ele tem se posicionado constantemente como um opositor à guerra por procuração que está sendo travada pela OTAN com o uso da Ucrânia contra os russos. E isso vem lhe trazendo problemas com constantes atritos com outros governantes de países da União Europeia. Fico tem apelado por negociações que tragam fim ao conflito e se posicionado repetidamente contra o envio de ajuda militar aos ucranianos. Ele também tem se manifestado a favor do restabelecimento de relações com o povo russo. Resumindo, o Robert Fico não segue a cartilha pregada pelos Estados Unidos, pela França, pelo Reino Unido e pela Ucrânia. E por isso ele é considerado uma figura polêmica. Provavelmente, muita gente grande e muitas grandes corporações poderiam ter interesse em eliminá-lo. Devido ao posicionamento contra a guerra e pró-Rússia de Fico, se as circunstâncias desse atentado não forem rapidamente esclarecidas, possivelmente suspeitas e acusações recairão sobre alguns países e algumas pessoas importantes relacionadas ao conflito lá na Ucrânia. O atirador estava escondido na multidão de onde efetuou os disparos e em seguida tentou fugir, mas foi detido por testemunhas e por seguranças. De acordo com mídias lá da Eslováquia, esse atirador é um ativista eslovaco pró-Ucrânia, pertencente ao Partido Liberal da Eslováquia. E até esse momento não nos foi dada nenhuma informação oficial
sobre as motivações do camarada lá. As mídias locais têm dito que ele afirmou que o atentado, ele executou o atentado, ele tentou matar o Fico porque não concorda com as decisões políticas tomadas pelo primeiro-ministro. E agora a gente está concluindo o fechamento aqui desse vídeo. Chegou até nós a informação de que o Robert Fico está fora de perigo. A informação que chegou nesse momento é que ele foi operado e nesse instante o quadro dele é estável, não corre risco de vida nesse momento. Tem que aguardar a evolução para saber como é que as coisas vão ficar ainda. E antes desse incidente, desse atentado, no início desta manhã de quarta-feira, dia 15 de maio, os ucranianos realizaram mais um ataque contra instalações militares lá na Crimeia. Algumas mídias disseram que foram lançados 10 mísseis, enquanto que outras mídias afirmaram que foram lançados 16 mísseis ATACMS, aqueles com munições clusters, que faz parte dessa nova remessa aí que chegou, que os Estados Unidos enviou. Desta vez o alvo foi a base aérea de Belbek e, segundo matéria da CNN, o Ministério da Defesa russo informou que interceptou 10 mísseis táticos ATACMS. Já as mídias ucranianas estão informando que foram mesmo lançados diversos mísseis contra aquela base aérea que estava sendo protegida por sistemas de defesa antiaérea, provavelmente S-300 ou S-400. Segundo essas mídias, imagens de satélites indicam um grande incêndio em Belbek, confirmando que houve impactos. Temos ainda a informação não confirmada oficialmente de que nesse ataque foram destruídos um caça MiG-31, um radar de defesa aérea e 2 unidades de um sistema de defesa aérea, que seria o S-300 ou o S-400. Existe uma dificuldade de identificar e diferenciar esses dois sistemas por parte de pessoas leigas em assuntos militares, pois são bastante parecidos. A gente tem a informação ainda de que 3 caças Su-27 foram danificados. Há também relatos de vítimas fatais que, de acordo com algumas mídias, dependendo de quem está passando a informação, essas vítimas fatais, o número de vítimas está variando entre 11 a 19 pessoas, mas existem vítimas fatais. O governo russo, é claro, não confirma os danos e não confirma as vítimas. Segundo canais de mídia alternativa, esses novos ataques fornecidos à Ucrânia possuem o alcance de 300 quilômetros e isso é um complicador porque, aliado ao fato de os lançadores mudarem constantemente de posição, isso dificulta a identificação dos locais de lançamento e isso torna quase impossível uma resposta imediata quando esses mísseis são lançados. Algumas fontes disseram que alguns desses mísseis que chegaram lá em Belbek foram detectados vindos da direção da Ilha das Cobras. Isso é um dado relevante, porque se essa informação estiver correta, os lançadores estariam operando muito perto da fronteira com a Romênia. Essas mesmas fontes levantam a possibilidade de que, após os disparos, esses lançadores podem ter buscado abrigo, proteção, do outro lado da fronteira, dentro do território da Romênia. A nosso ver, isso é improvável, pois seria extremamente grave, seria extremamente perigoso, porque sinalizaria o envolvimento direto de um membro da OTAN. Uma mídia pró-Rússia publicou uma matéria agora à tarde, eu vi essa matéria agora à tarde, onde mostraram 2 submunições M77, aquelas munições com formato arredondado que são transportadas pelos mísseis ATACMS.
essa mídia disse que essas submunições fazem mesmo parte da carga desses mísseis ATACMS que foram abatidos quando tentaram atingir a base de Belbek. Então, tudo indica que houve mesmo abates de mísseis ATACMS, mísseis clusters, por parte da defesa antiaérea russa. Lembrando que, ao explodir, cada uma dessas pequenas submunições libera uma grande quantidade de pequenas esferas, pequenos estilhaços, que são fatais em um raio de aproximadamente 15 metros. Por isso, as autoridades locais têm recomendado a adultos e crianças que, caso encontrem essas esferas, essas submunições, não toquem nela, não devem mexer, deixem quietinha e acionem imediatamente os serviços de emergência que sabem como tratar desse assunto. O que acontece é que essas munições, elas são perigosas, normalmente não explodem todas as submunições e elas ficam no terreno e causam vítimas muito tempo depois. No caso desse agora, elas foram abatidas, segundo as informações passadas, vários mísseis foram abatidos. Quando o míssil libera a submunição, existe um procedimento, existe um conjunto de etapas que acionam essa submunição. Então ela vai explodir, mesmo assim algumas não explodem. No caso de um abate, o míssil foi abatido pela defesa antiaérea, provavelmente essas etapas não foram seguidas e as munições não foram acionadas. Mas isso não quer dizer que elas não vão explodir a serem tocadas. Então, elas vão continuar oferecendo risco por muito tempo e provavelmente, se a informação russa estiver certa de 10 mísseis abatidos, existem muitas submunições espalhadas pela região. Então, pessoal, é isso aí. A gente vai parando por aqui, agradecendo pela sua presença, pela sua excelente companhia e pela sua paciência aqui com a gente. E obrigado e até o nosso próximo vídeo.